Às vezes a gente acha que a memória acontece no passado, mas não, a memória sempre acontece no presente. A gente lembra o que aconteceu antes, mas é no momento que a gente elabora, que a gente produz memória. O que eu lembro hoje sobre o passado é diferente do que eu vou lembrar amanhã, do que eu vou lembrar depois. A minha primeira lembrança foi há 9 anos atrás, tinha 17 anos. Eu nunca mais vou esquecer disso. Em 2015, participei da equipe de credenciamento do FLI Araxá. O FLI Araxá era na fundação. Eu estava na cidade de Uberaba e a Fernanda me ligou e falou: Alexandre, o pessoal gostou muito de você e eles gostariam de contratar você para a produção do festival. E nesse momento eu falei: gente, eu muito novo, eu falei: será que eu tenho capacidade disso? Foi aonde que tudo começou na minha vida. Eu acredito que muitas portas foram abertas para mim. Eu me tornei um autor muito mais conhecido, sem festival dificilmente eu teria o alcance que eu tenho hoje, e mudou também a minha forma de ver como que o mundo do livro, da literatura funciona, perceber como as coisas se organizam em torno do livro. Então é uma experiência que dificilmente eu teria se não fosse o FLI Araxá. Eu fui o autor homenageado do ano de 2022, então foi minha primeira vez em Araxá. Eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido. Ainda era um período que estávamos voltando daquela reclusão da pandemia, né? Então o evento foi muito festejado, celebrado. Foi um ano muito especial, porque eu acho que foi uma das primeiras homenagens que eu recebi em feiras, festivais literários. Para mim foi muito especial aqui na FLI Araxá do ano passado, encontrar uma estudante que veio de uma cidade vizinha, porque ela leu Quando Me Descobri Negra, meu primeiro livro, na escola. E ela viu na programação que eu estaria e veio até aqui para pegar um autógrafo, para a gente conversar, para me dizer que o livro tinha sido importante para ela. Então, essa memória é importante para mim e eu sou muito grata. Quando a gente começou aqui o FLI Araxá, eu também trabalhava como mediadora. Então a gente era uma equipe bem menor, né, pequena, mas que todo mundo fazia um pouco de cada coisa. Além da comunicação, eu fazia mediação dos debates. Então, é legal demais você sentar, né? Tá ali trabalhando na comunicação, e de repente você vai para o palco e senta à mesa junto e conversa com Marina Colasanti, com a Adélia Prado, que já foi uma das homenageadas aqui. É uma emoção muito grande, assim. Eu tenho uma vida também dedicada à cultura, né? Meu trabalho é com produção cultural, com assessoria de imprensa na área cultural, sempre com Afonso Borges, assim, a quem eu agradeço muito essa oportunidade, né, que eu trabalho com ele desde 2009, e foi a partir daí, né, que veio a minha formação como pessoa, como minha intelectualidade também, né, de conhecer, de gostar de literatura. Eu também sou essa pessoa influenciada e que comecei a ter o hábito da leitura pelos festivais, pelo FLI Araxá e pelo Sempre um Papo. É grande demais isso. É aquela semente que a gente plantou e que hoje já frutifica. Para mim é muito estranho, por exemplo, eu e o Léo fizemos uma música que é o tema do infantil, que tem um refrãozinho gostoso. Com a poesia na ponta da língua, Vitamando é o bandeira no FLI Araxá. E você, de vez em quando, encontra um cara maior já, com mais de 12, 13, 15 anos. Diz, a música do FLI Araxá e tal, e cantando. Então, isso, estou falando da música para ilustrar o que tem a ver com a gente encontra aqui já, que eram crianças que frequentavam o evento e que hoje são escritores, que carregam esse impacto junto consigo, né? Eu acho que é uma marca específica dos nossos festivais. Deixar os autores muito em contato, tanto com os leitores quanto entre eles mesmos. E daí saem novas ideias, saem amizades, saem projetos de literatura. Eu acho que a gente está fazendo alguma diferença nesse processo. Foi o meu pai e minha mãe no início, né? Então era uma coisa realmente muito de família, mas eu acho que caiu minha ficha mesmo da importância do FLI, o que o meu pai fez de fato, assim, esse ano, para ser muito sincera. Eu fiquei um tempo sem vir,
e por questões, várias outras questões, mas quando eu voltei, me senti muito mal por não ter entendido a importância, o tamanho que é isso, sabe, na vida prática das pessoas, das cidades que a gente visita. Eu estou no Flier Achar desde o começo, então são muitas as lembranças boas. Mas eu vou lembrar da Ariana, que ganhou o prêmio de redação, oradora da zona rural, que a gente chegou até a levar alimentos para a família que não tinham o que comer. Então, é muita coisa que as pessoas às vezes não sabem, né, do que a gente faz nos bastidores. E hoje a Ariana está aí, uma menina adolescente, estudando, preparando para traçar uma carreira. E a gente fica muito feliz de ver o legado do Flier Achar, do prêmio de redação. Aqui em Araxá, né, eu tive uma experiência que foi sair de uma mesa em que eu fiquei bastante emocionado, assim, porque eu estava falando da tortura sofrida pelos meus pais, aquele sentimento, né, que volta e meia vem, né, de uma forma muito dura, né? E uma mulher mais velha, ela chegou, já está assim, com mais de 80 anos, e ela me procurou na saída aqui da mesa aqui em Araxá para me dizer que toda mãe deveria ter um filho que olhasse para a história dos pais com esse olhar de cuidado, carinho e honra que eu coloquei naquela mesa. E aquilo ficou muito marcado comigo, por quê? Porque ela estava com os filhos dela e os filhos dela estavam chorando. E eles tinham feito um resgate histórico da vida dela, não para escrever um livro, apenas para guardar. E eu fiquei feliz de estar naquela troca com aquela família, porque eu achei que naquele momento fez um sentido enorme para mim. Às vezes as coisas que a gente ouve das pessoas, não é nem a gente está falando ali nas mesas, mas as pessoas acham que a gente está elaborando. Às vezes o que a gente escuta após, ou de algum leitor, ou de alguma pessoa que está no festival, faz um sentido enorme, parece que vira uma chave para você, assim. E acho que me assombrou muito, às vezes, uma coisa que era essa falta, essa palavra que faltava, assim, será que eu tinha feito tudo que eu podia fazer em relação aos meus pais? E acho que naquele dia eu tive um reconhecimento de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, mas acho que a fala dela e a forma como ela olhou para mim me tocou lá no profundo de dizer, olha, você fez tudo que você podia fazer. E isso para mim foi importantíssimo. Sou Fernanda, eu estou no Flier Achar desde 2014, é a minha 11ª edição. E o Flier Achar, para quem me conhece, sabe o tamanho da paixão, do amor, do respeito, do cuidado que eu tenho com esse evento. É mais que um trabalho, né? O Flier Achar, ele chegou através de um convite. E desde o primeiro convite, que foi um desafio muito grande para mim, na época eu ainda não tinha passado por uma experiência de trabalho como o Flier Achar, então ele chega como um desafio, mas de uma maneira carinhosa, atenciosa, e eu topei esse desafio. E desde então, todo ano é muito bacana. A gente espera, né? Não só como eu, mas a minha equipe, as diversas pessoas que trabalham comigo, que já trabalharam, que ainda estão desde a primeira edição na minha equipe. Nós esperamos pelo FLI, por esse momento, por esses dias que são intensos, que é de muito trabalho, mas que são incríveis. Eu até me emociono, porque eu tinha conhecido o Alexandre em trabalho há pouco tempo. Ele trabalhava num comércio da cidade e a gente teve uma ligação muito forte desde a primeira vez que nos conhecemos, né, que nos encontramos. E logo eu comecei a montar a equipe, veio mais uma edição do Flier Achar e o Alexandre pediu para participar. O Alexandre ainda era menor de idade, mas eu trouxe ele para a equipe como aprendiz, né? E ele se saiu super bem, porque ele é ótimo, ele é muito bom no que ele faz, ele é uma pessoa maravilhosa. Então, para mim é um presente, né, ver aonde esse menino chegou, né? Alexandre hoje ele é um amigo, ele é um coordenador, né? Nos dias de Flier Achar ele é o meu coordenador e ele é o meu amigo, ele é o meu menino.
O Fli Araxá é meu preferido, porque é minha cidade natal, então eu tenho um apelo pela cidade. E ver o Fli crescer do jeito que cresceu, né? E ver a magnitude do que o Fli Araxá toma em questões de proporções de autores, de mídia, de acessibilidade, eu acho que é tipo assim, é um ganho muito bom. Então, eu acredito que eu tô no Fli tem uns 10 anos, tinha uns 24. Eu fiz uma matéria em Uberlândia com um professor que ele é intérprete em BH. E aí ele falou assim, eu tenho um trampo para você tem interesse em Araxá? Uma galera muito legal, o trabalho dele, se você tiver interesse. Eu falei, bora, né? E aí eu cheguei no Fli sem contato, eu não tinha contato nenhum com o Fli. Nem tinha noção do que acontecia dentro do evento. Logo de cara eu conheci o Afonso, porque ele era o mediador, fazia todas as mesas na época. E aí eu fui conhecendo as pessoas que foram passando. E na mesa, fui participando de todos os debates. Eu falei, gente, como que eu não conhecia esse mundo? Não fazia parte disso, né? E eu fiquei maravilhada. Nossa, foi muito emocionante. Teve vários festivais que a gente já chegou de cara e já foi aquele tanto de gente chegando, né? E ver a proporção que vai tomando é muito gratificante. Ver que saiu daqui, que tá indo para outras cidades e que eu tô fazendo parte desse trabalho, né? Eu vivo o Fli. São meses de trabalho nesses 4 festivais que a gente faz durante o ano. Eu fico 30 dias na cidade antes, preparando tudo, junto com a Letícia, que é minha parceira para minha vida. Sem ela e sem eu, a gente complementa um ao outro. A gente diz, estamos aqui agora no Fli Araxá, mas agora a gente já está pensando no Fli Itabira, no Fli Petrópolis. Ver a equipe crescer é sensacional também, porque você vê que o trabalho deu certo, né? E que precisa de mais gente para comunicar melhor, para fazer uma gestão melhor, né? Para atender bem os autores e também atender bem o público. Então você vem de uma equipe que eu acho que, sei lá, a gente não era nem 10 pessoas, né? E agora já somos, sei, mais de 50 de equipe interna mesmo, fora os contratados por fora. É muito importante ver também essa geração de emprego, né? Que a cultura gera, que o Fli Araxá gera. Eu lembro que o Mia Couto já veio participar do Fli Araxá e eu peguei um autógrafo dele e ele escreveu exatamente isso. Um abraço a Josane, que virou família nesses dias incríveis de Fli Araxá. Então eu acho que a equipe também é isso, a gente vira família, mais que amigo, né? A gente compartilha ali mais de quase 24 horas por dia, porque a gente chega cedo, todo mundo vai embora muito tarde, no outro dia está todo mundo ali feliz, disposto para trabalhar. E eu acho que tudo também por uma gestão bem equilibrada, né? Um emocional bem leve que o Afonso passa para a equipe dele, assim, para a gente que dá esse prazer de trabalhar mesmo. Eu acho que o Fli traz isso para as pessoas, inspiração, representatividade, representar uma cidade do jeito que ela é, respeitar essa cidade no maior grau possível e ainda trazer muito mais da cultura para que essas pessoas se enriqueçam e tenham esse brilho no olhar, sabe? Mas em relação à equipe mesmo, é esse propósito, é o propósito político do festival, é a proposta realmente de trazer esse conhecimento, essa liberdade para um lugar que é acessível de verdade e que tem espaço para mudar a vida das pessoas na prática. Eu acho que assim, a equipe do Fli Araxá, do Fli de forma geral, né, ela mudou a minha vida e a minha percepção sobre trabalho. Eu entendo que esse festival ele transformou a minha vida porque, desde então, tudo que eu faço hoje se relaciona com o que eu aprendi aqui dentro. O primeiro evento que eu trabalhei foi o Fli e hoje eu trabalho com eventos. O meu primeiro contato com cultura foi aqui e hoje isso pulsa, é o que pulsa a minha vida. Então essa equipe ela tem um lugar muito especial para mim, porque eu entendo que a forma humanizada que a gente trabalha aqui, eu acho que é a coisa mais valiosa que existe entre essa equipe. A forma de olhar no olho um do outro durante a correria e tomar o cuidado de saber se o outro está bem. A forma que a gente se cuida para cuidar do público, a gente se cuida para cuidar do evento. Existe um festival
feito para que a equipe consiga fazer um festival, no sentido de existe todo um trabalho para que tudo isso aqui aconteça. Eu acho que a forma única dessa equipe trabalhar, independentemente do formato que muda, muitas vezes da dinâmica que muda, eu acho que a consistência que a gente tem em cuidar um do outro para que tudo aconteça é o que mantém de forma única. Hoje eu sou muito grato ao Afonso. Eu aprendo muito com ele diariamente. Não é fácil fazer, mas eu amo de paixão o que eu faço dentro desse festival. Eu já tive no lugar dessas pessoas. Quando eu comecei a fazer o Sempre um Papo, eu mesmo imprimia cartazes e saía pregando pelo meio da rua. Eu fazia os releases para a imprensa, que não existia fax e nem xerox, né, digamos assim. Eu batia o mesmo release 5 vezes para mandar para as pessoas. Enfim, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que eu sei onde elas estão, onde poderão estar, que é sempre num lugar melhor, que é para isso que a gente está aqui. E isso me faz trabalhar com elas com muito mais orgulho e muito mais respeito.